o Salmo 33. Salmo 33, versículos 13, 14 e 15, podemos ir até mais adiante. Salmo 33, versículo 13. Diz assim: o Senhor olha desde os céus e está vendo a quem? A todos, irmão, os filhos dos homens. Deus não tem uma pessoa fora do olhar do Senhor. Ele vê da sua morada todos os moradores da terra. Adão pensou que ele não estivesse vendo. Você conhece essa passagem? Gênesis capítulo 3, versículo 7 em diante. Gênesis quer dizer inícios, no plural mesmo, que é o unir de todas as coisas. Gênesis 3, versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe: onde estás? Aí eu tenho dito que nessa hora parece que Deus deixou de ser Deus, porque ele estava procurando: Adão, onde você está? Eu digo que seja ser cômico. Imagine Deus olhando para as árvores: Adão, onde você está? Não, Deus estava dando uma oportunidade a Adão, como eu e você. Deus sabe tudo que eu fiz, sabe, que eu já fiz, sabe tudo a teu respeito, sabe tudo a meu respeito. Quando então ele fala dessa maneira conosco, é como se ele usasse alguém para nos perguntar: onde você foi? O que você fez? E aquilo é uma chance que ele está nos dando. E tem gente que se cala. O Adão se apresentou a Deus e disse assim para Deus. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus parece que deixou de ser Deus de novo. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Ele só queria a confissão, ele sabia tudo, mas queria a confissão de Adão. Então, primeiro ponto: mesmo que você tenha feito algo errado, ouviu uma pregação, ouviu algo, entenda a respeito do assunto, se apresente a Deus, fale com Ele, não importa quão grave tenha sido o seu erro, Deus vai lhe dirigir ao perdão, vai lhe dirigir à misericórdia, vai lhe dirigir com amor. Não tenha medo de Deus. Todas as coisas estão nuas diante dele. Só que Deus, ele vê mais ainda. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. É o 9º livro. Você está no primeiro, vai. Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Primeiro ponto aqui: às vezes o homem quer ser mais misericordioso do que Deus. E até quando você terá dó, se eu o rejeitei? E Deus sabe quando é que Deus rejeita uma pessoa, por que Deus rejeita. Entende? E às vezes é o jeito de Deus tratar da pessoa, quer dizer, Deus está tratando da pessoa e a pessoa não entende, e às vezes de vez ajudar, ela acaba atrapalhando. Ele diz: você vai agora levar o vaso de azeite na casa de Jessé o belemita, que de lá vai sair um rei. E Samuel tentou questionar ainda, porém Samuel disse: como irei eu? Pois ouvindo-o Saul, me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Pastor Jair, Deus estava enganando ele contar mentira? Não, foi realmente sacrificar. A Bíblia diz: não seja demasiadamente justo. Aqui ele tinha que chegar lá e ele teria que ter, vamos dizer, um álibi, um jeito de falar, para se livrar da morte, da perseguição de Saul. E convidarás Jessé ao sacrifício. Tudo isso ia ser feito mesmo. E eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo e temendo, e disseram: é de paz a tua vinda? E ele disse: é de paz, vim para sacrificar ao Senhor. Santificai-vos comigo, santificai-vos, e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. O Samuel, homem de Deus, mas homem de Deus erra também, porque Deus tinha falado algo para ele lá atrás. Ele diz assim: olha o que ele diz,
Diz assim, versículo 3: convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que há de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Mas quando ele olhou, ele viu um homem, entenda, primogênito do Jessé, um homem de boa estatura, de boa aparência. É ele. Não, irmão, deixa Deus dirigir. Deus vai mostrar que ele vê o que o homem não vê. Porém o Senhor disse, versículo 7, não atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Havia no coração de Eliabe alguma coisa que fazia Deus rejeitá-lo. Deus não só vê da sua morada todos os homens, vamos voltar lá no livro de Salmos 33, como ele vê mais ainda. Então paramos no 13, 33, 13. Ele diz, o Senhor olha Deus dos céus e está vendo todos os filhos dos homens, e da sua morada contempla todos os moradores da terra. Agora, é ele quem forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Então Deus vê mais, além de ver todos os homens, ele vê o coração do homem. E quantas vezes Deus não está podendo atender uma pessoa, porque no coração da pessoa tem algo que Deus condena. Então a pessoa tem que vigiar nesse ponto. Mas eu tenho que entrar em matéria nova. Deixa eu entrar em matéria nova agora. 16. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Chegou o nosso versículo. Pois nele se alegra o quê? O nosso coração. Quer dizer, se o nosso coração está abatido, porque está faltando Ele no nosso coração. Mas quem é Ele? A palavra de Deus. Quando nós não temos a palavra de Deus no nosso coração, nós nos abatemos, nos entristecemos, entenda? Mas quando nós temos a palavra no nosso coração, seja qual for a luta, aqui eu tenho repetido, mas eu fui ao médico, o diagnóstico é terrível, e você diz, não, você chega em casa, os filhos, a esposa ou o marido para a senhora, alguém pergunta, como é que é? E como é que aconteceu? O caso é sério, hein? Mas o Deus que eu sirvo, Ele é poderoso e Ele vai mudar essa história. Porque no seu coração tem a palavra. Qual a palavra que diz que para Deus não há impossível? Mas quando falta a palavra de Deus no nosso coração, irmão, falta Deus conosco. A palavra de Deus no nosso coração, ela é Deus conosco. É essa palavra que nós temos que ter no coração. Salmo 119. Mas não é só o 11 que eu vou ler agora, que eu já li bastante para vocês. Salmo 119, versículo 11. Ele diz, escondi a tua palavra aonde? No meu coração, para eu não pecar contra ti. E pecar, irmão, não é adulterar somente, claro que é pecado, mentir, roubar, tudo isso. Pecar é simplesmente não obedecer à palavra, é errar o alvo. Se você procurar no dicionário, pecar, errar o alvo. E a pessoa porque lhe falta a palavra de Deus. Quando falta a palavra de Deus, você não consegue ter a justiça de Deus com você. Então, guardei a tua palavra para eu não pecar contra ti. Essa semana eu estudei com vocês Mateus 12, 34. Mateus 12, 34. A palavra é dura, mas é do Senhor. Ele disse, raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância onde? No coração, disso fala a boca. Se eu não tenho a palavra de Deus no meu coração, eu não vou falar de acordo com ela. Por isso que eu me apavoro diante do mal, eu me assusto, eu me intimido, entendo, com um diagnóstico, com uma evidência. Eu brinco com a igreja, eu digo que tem gente que se dá uma de valentão, né? Eu sou de Deus, eu tenho medo de nada, mas se o diabo aparecer na frente dele de Chico, ele até desmaiar. Se benzer e tudo, até esquecer que é evangélico, né? Porque não debochando, que isso é costume de católico, evangélico não tem esse costume de se benzer, mas ele esquece, ou mesmo usando, meu Deus, misericórdia, misericórdia. Não, se você está com a palavra no coração, você vai falar com a boca, fora
maior é o que está comigo. Você tem certeza disso, você tem convicção disso. Eu conto sempre quando eu era rapaz, garoto, menino talvez do tamanho dele ali. Quantos anos tem um rapazinho? 7. Devia ter mais esse ano, um pouquinho mais, 7, 8, 9. Eu tenho uma irmã que hoje ela tem 68 anos, eu tenho 61 para 62. Então, ela é de 52, eu de 58. Então, ela é 6 anos a mais. Então, ela tinha uns 15 anos mais ou menos, e ela era valentona, pessoal, brigona. E os meninos da minha idade, todos tinham medo dela. Ela era brigona mesmo, valentona, e cresceu sendo assim. Hoje é uma senhora já, sofreu um acidente um tempo atrás, já ficou até com a perna assim, mas hoje já está bem recuperada, né? E conhece Jesus hoje, mas naquela época eu não conhecia. Então ela era valentona, brigava de dar tapa mesmo e tudo. E quando eu estava perto da minha irmã, eu era folgado, perto dos guris da minha época, do meu top, né, da minha idade. Passava perto deles assim, até querendo que alguém me provocasse para eu brigar naquele dia. Por quê? Porque eu estava ali, ninguém falava nada, eu estava do lado dela. Ô meu irmãozinho, a minha irmã não era nada disso, eu pensava que ela era. Imagine Deus, quando você tiver convicção que Ele está contigo. A boca fala do que quando não tem a palavra, você se assusta, você se intimida, você se amedronta. Deus está olhando para você e você não está podendo te abençoar, porque está lhe faltando a palavra no seu coração. Vamos voltar lá em Provérbios. Do lado de Salmos, capítulo 12, versículo 17. Diz assim: o que diz a verdade manifesta a justiça. Meus irmãos, o que diz a verdade? O que é a verdade? Jesus orando, ele vai colocar ali, eu leio com vocês para não sair daqui. João 17, 17, por favor. João, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então falar a verdade, falar a palavra, mas ela não está no meu coração. Eu não falo. Eu falo o quê? O que eu sinto. O que eu sinto? Medo. O que eu sinto? Pânico. O que eu sinto? Ansiedade. Mas se eu tiver a palavra no meu coração, mesmo sentindo medo, você está amaldiçoado do medo. Deus não me deu espírito de medo. O que eu falei? A palavra, 2 Timóteo 1,7. Agora mesmo eu fiz um áudio para uma pessoa fora do país que está precisando de ajuda. Eu fiz sobre isso. Eu dei esse versículo para ele. É isso que nós temos que fazer. Se falta a palavra, eu não vou falar. Por mais que eu tento até repetir, que eu já ouvi, mas está me faltando a palavra no coração. Quer dizer, a palavra não entrou no meu espírito, a palavra não entrou no meu coração. Quando ela entra é diferente. Ele é o que diz a verdade. Então, lembra que eu fui ao médico, um exemplo só, né? Cheguei em casa com um diagnóstico terrível, e o filho perguntou: e aí, como é que é? E o pai, como é que é? Rapaz, o negócio é sério. Rapaz, você está assim, claro, a Bíblia diz que maior é aquele que habita em mim. A Bíblia diz: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. A Bíblia diz: não temas, porque eu sou contigo. É isso? Então é a mesma coisa. Mas se me falta a palavra, eu não falo. Eu falo o que eu sinto. Meu Deus, eu não sei, é uma sensação de morte, é uma aceleração no coração, é uma coisa que não dá nem para descrever o que eu estou sentindo, realmente. O pânico, o medo, não dá para descrever o que você sente, mas se a palavra estiver enraizada no seu coração, você vai falar a palavra. Está amaldiçoado do que eu estou sentindo. Então, está amaldiçoado esse medo. Por quê? Porque eu fui, entenda bem, curado pela fé de Jesus, também vale, porque Deus não me deu espírito de medo, seja qual for, é a palavra de Deus. Com ela você resiste. Se você olhar, Jesus na tentação do deserto, de Mateus 4 e Lucas 4, ele não usou nenhuma coisa, não usou, a não ser a palavra de Deus. É com a palavra de Deus que você resiste ao diabo. Lá vamos para Tiago. Lá no finalzinho, capítulo 4, versículo 7. Todo mundo aqui conhece. Tiago 4, 7. Ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. O que é se sujeitar a Deus? Se submeta ao que Ele diz. Acredite. Que se renda ao que Deus diz. Entenda, se coloque debaixo daquilo que Deus diz, não do que você sente, porque o que você sente pode ser do diabo. Olha aqui: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele é de vós. Já falamos daqui da palavra diabo, formação dela, né? Diabo é uma palavra do grego que quer dizer o quê? Opositor, caluniador. Satanás é uma palavra do hebraico que quer dizer adversário.
Então, o que está contra a palavra de Deus, o diabo está ali. Se Deus não me deu o espírito de medo, então se eu estou sentindo medo, o medo é de quem? Do diabo. Então eu me sujeito, quer dizer, eu acato o que Deus diz, eu me submeto ao que Deus diz, eu resisto ao diabo, o que é do diabo, o medo. Mas é aquele caso, aquela velha história, eu não posso ser seletivo. Hoje o missionário deu uma mensagem, não sei se você costuma a ler as mensagens do missionário na internet, aqui ele põe, por exemplo, no On Grace, todo dia tem mensagem do dia. Ele colocou hoje Deuteronômio 7:25, ele vai colocar, eu leio com vocês. Coloca para eles e coloca para mim, por favor, também. Isso, eu vou ler ali, você lê ali, olha só. As imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás. Olha que coisa profunda. Eu não quero nada com o diabo, mas quero ver se está querendo o ouro e a prata dele. Quer dizer, você é seletivo. Quem quer medo? Ninguém quer. Mas aquela fantasia, aquele desejo que vem, não, resiste, está amarrado, demônio. Eu sou morto para o pecado. Quer dizer, ainda que eu sinta, ainda que você deseje aquilo, está amaldiçoado, porque eu sou. Aí você fala a palavra, a boca fala, o coração tem abundância, está cheio. Eu sou morto para o pecado. Agora, aí quer dizer, o medo, eu digo, está amarrado o demônio, Deus não me deu espírito de medo, vai embora. Mas não está funcionando, porque ele diz, eu honro os que me honram, a Deus em todo o tempo. Quando Daniel estava na cova dos leões, que o rei Dario foi colocá-lo lá, o rei falou para ele, ó, o teu Deus a quem tu continuamente serves. Quer dizer, nós temos que servir a Deus continuamente, não podemos ser seletivos, não podemos ficar com a prata e o ouro, nem cobiçar, nem desejar aquilo. Não. A prata e o ouro, quer dizer, o que é prazeroso, o que é lucrativo, mas é do diabo, eu não quero de maneira alguma. Não cobice, porque aí você vai errar. Jesus disse, se você cobiçar no coração já é pecado, resista, não permita que isso entre, mas isso é falta da palavra de Deus. Então sujeitai-vos pois a Deus, resistir ao diabo, acate o que Deus diz, tudo que é do diabo, tudo, a doença do diabo, o medo é do diabo, mas aquele pensamento é do diabo também. Você sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos mortos para o pecado. O Jó fez um concerto que todos, homens e mulheres, também devem fazer. Eu fiz um concerto com os meus olhos, quando olhar para uma virgem. Ela não tem marido, entenda bem, mas ela não é só mulher. O Paulo fala a Timóteo de uma maneira tão clara, que se a pessoa prestar atenção, ela vai ter temor a Deus. Olhe para as moças da sua idade, para as mulheres da sua idade, como se fossem suas irmãs. Por mais que sua irmã seja bonita, você não vai desejá-la. Seu irmão, por mais que seja um galã, a senhora não vai desejá-lo, entende? As pessoas mais de idade, como se fosse pai e mãe, quer dizer, você não vai, e vai, não é só desejar, honrar também, aqueles lá. E os mais novos, como se fossem filhos. Eu, por exemplo, tenho 62 anos, tenho 2 filhas, são casadas já e tudo, mas você sabe que todo mundo tem. A filha pode estar com uma roupa mais à vontade, né, em casa, você não vai ver se está vendo alguma coisa, mas não é só com aquela filha, é com as outras, aí você vai ter o temor no coração, é se você guardar o que Paulo falou para Timóteo, e se você guardar o que Jó fez, então você vai ter temor a Deus, mas não é só isso, é ter em você o mesmo sentimento. Por exemplo, vamos para Filipenses, eu não botei para hoje não, mas Filipenses 2:5, isso aqui é para mim e para você, para todo mundo. Filipenses 2:5, o que é? De sorte que haja em vós, em nós, sem mudar a Bíblia, o que, pessoal? O mesmo sentimento que houve também em quem? Quando ele estava lá na cruz, sendo xingado, apedrejado e tudo, e o que ele falou? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Mas a pessoa está te xingando e você, esse filho do diabo vai prestar conta a Deus, a mão de Deus vai pesar, você não tem o mesmo sentimento. Você não está resistindo ao diabo, porque é o mesmo demônio que traz um desejo pecaminoso, que traz uma doença, ele também traz um ódio em você. Ele traz, entenda bem, um sentimento de vingança, ele traz um ressentimento, ele traz uma tristeza, e você aceita, não, minha luta não é contra a carne e o sangue. Mas aquela pessoa me ofendeu, eu vou ficar alegre? Não estou alegre pelo que ela fez, mas eu estou alegre por ter Jesus comigo, entende? Mencionar que ele era pequenininho ainda, garoto, e o evangelho era muito pequeno no Brasil, porque quando eu digo o evangelho, o número de evangélicos era pequeno no Brasil, e ninguém convidava ele para uma festa, que sabia que ele era crente,
né? E não convidar ele para a festa de aniversário. E um dia ele ficou assim, garoto, né? Mandando os outros. Aí saiu uma lágrima assim. Pô, Jesus, ninguém me convida para o aniversário. Daqui a pouco eu, não, Jesus, eu tenho o Senhor. Estou seguindo. Jesus vai embora. E não podemos deixar nada nos entristecer. Deixamos por quê? Porque então nós não guardamos no coração. Vamos voltar onde nós começamos? No Salmo 33, da sua morada, ele contempla todos os moradores da terra. Aí ele olha para o seu coração. Ele quer entrar no seu coração. Como é que ele quer entrar? A palavra quer entrar no seu coração. Nós paramos aqui nesse versículo 21. Pois nele se alegra o nosso coração. Então, você quer se alegrar? Deus está lhe dando a palavra hoje. Não temas, porque eu sou contigo. Eu nunca te deixarei, eu nunca te desampararei. Vai recebendo a palavra. A palavra faz você um homem forte, uma mulher forte. Faz um homem santo, uma mulher santa. Faz uma pessoa cheia de amor, cheia de misericórdia. O que é misericórdia? Esse sentimento gracioso, entenda bem, que você sente pelas pessoas. Deus, misericórdia. A pessoa me ofendeu, me machucou, mas Deus, a minha luta não é contra a carne e sangue, é isso. Mas deixa eu ir para terminar. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Oh, meu irmão, aí você vai ter a misericórdia de Deus, você vai ter o amor de Deus, a própria vida de Deus vai ser abundante em você. Qual é a nossa mensagem? Deixe Deus olhar o seu coração, e que Ele não veja o coração vazio, que você receba a palavra de Deus. Deus, eu quero a tua palavra. Vai, e ele vê, ele está vendo, sabe do que você está precisando. Ele trouxe você aqui para ouvir essa palavra, porque ele sabe que você precisa dessa palavra. Quantas vezes você já teve isso aqui? Deus me dá uma palavra, você vai ler e aquela palavra fala. Antigamente eu brinco que o pessoal tinha caixinha de promessa. Alguém já lembra de caixinha de promessa? Alguém já usou caixinha de promessa aqui? Levante a mão quem já usou. Vários já usaram. É um caixinha cheio de versículos bíblicos, mas cuidado para não virar superstição. Aí eu brinco, a pessoa diz assim: Senhor Deus, fala comigo, me dá uma palavra, Deus, meu coração está triste, estou precisando de uma palavra. Ele tira: arrependa-te, pecador. Deus me dê outra. Você não quer a palavra, você quer o quê? Você quer ouvir o que agrada a você. Não, Deus sabe o que você está precisando, irmão. Ele sabe que você precisava de ouvir o que você está ouvindo. Ele está contemplando você, está vendo seu coração vazio, você está rejeitando a minha palavra. Qual a palavra que um dia você já ouviu? Amar o seu inimigo, orar pelo que te persegue e te maltrata. Ele viu que você não guardou a palavra. Qual a palavra que ele diz? Não temas, porque eu sou contigo. E ele viu aquela madrugada você acordando com o coração acelerado. Oh Deus, eu não está vendo que eu estou sofrendo. Ele disse: mas eu estou querendo entrar no seu coração. Se eu entrar, ele é a palavra. Se ele entrar no coração, o medo não tem lugar. Aí você, mesmo sentindo o medo, você está amaldiçoado. Deus não me deu espírito de medo. Ela continua: Jesus, não me recusa a temer, porque o Senhor está comigo. Não temas, que eu sou contigo. O medo vai embora, o pânico vai embora. Mas não esqueça, não seja seletivo. Deus, eu não quero, o Senhor sabe o que está passando na minha mente, mas está amaldiçoado esse pensamento, porque eu sou homem de Deus, sou mulher de Deus, morto para o pecado vai fugir de você. Pode ter certeza, o ódio vai fugir. Deus, aquela pessoa me ofendeu, Deus, mas eu não posso ter esse sentimento, porque a minha luta não é contra a carne e o sangue. Tem que ter em mim o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus, que perdoava, então eu também perdoo. Você vai viver a vida de Deus, você vai ter o próprio Deus com você.